Oi, voltei, amores, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje o vídeo é sobre João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Vamos conversar sobre eles, meus amores. E isso tudo também em função da entrevista da nossa Manabela. Amores, há uma frase que a Isabel dos Santos disse quando lhe perguntaram sobre o facto de não ter podido acompanhar o funeral do pai e tudo mais. E ela diz que o pai dela, o José Eduardo dos Santos, é refém do João Lourenço e é refém do regime político que há em Angola. De certa forma, ela tem razão. Mas o José Eduardo dos Santos é refém de si mesmo. É refém de um sistema que ele encontrou, ajudou a dar continuidade e que continua até hoje. Tudo que nós vimos hoje, ela fala de lealdade, da falta de apoio das pessoas que um dia estiveram e andaram a bajular o pai dela. Mas isso é muito culpa dele mesmo, porque foi ele quem criou esse monstro. Foi ele quem durante muitos anos alimentou essas pessoas. O João Lourenço enriqueceu todo mundo no MPLA e manteve essas pessoas perto de si. E na primeira oportunidade que eles tiveram, quando ele deixou o poder, todas essas pessoas o abandonaram. Todas, sem exceção. Abandonaram o João Lourenço, peço perdão. Abandonaram, digo, o José Eduardo dos Santos. O João Lourenço é uma pessoa que ele não precisa sequer abrir a boca para todo mundo perceber que ele tem não vou dizer ódio, porque isso para mim não é um ódio. Ele tem um amor platônico pelo José Eduardo dos Santos. Isso é um amor platônico. Ele tem um rancor. Por quê? Porque todos nós sabemos que o José Eduardo dos Santos era um mulherengo e que andou a varrer muitas mulheres, inclusive mulheres de muitos deles dentro do MPLA, e uma delas é a protagonista que hoje está assentada na cadeira da primeira-dama. Isso não é segredo para ninguém. Só que é um corno que o senhor, por mais que passem os anos, ele não consegue superar. Porque também foi humilhado pelo próprio José Eduardo dos Santos, porque ele foi enviado lá para Angola profunda e ele nunca superou isso. E começou a se afogar no álcool. Começou a se afogar no álcool quando deu saída dele a Angola profunda, porque era a única forma de superar tudo o que para ele era humilhação. Os anos passaram, José Eduardo dos Santos já morreu e o João Lourenço continua a insistir em lutar com um camarada que morreu há 2 anos, que não sabe mais nada do que se passa aqui na Terra, infelizmente. Ele dizia que queria ser um presidente melhor, que queria fazer a diferença, que ele queria ser o Deng Xiaoping da África. E o que na verdade nós vimos é uma figura, uma cópia muito mal feita de muitos ditadores a nível do mundo. Pinochet, do Amin Dada e tantos outros que por aí andam pela história. Ele é uma mistura de todos esses. E não tem nada de Deng Xiaoping. Nós sabemos que a China é totalmente comunista, mas pelo menos tem desenvolvimento. O João Lourenço falava, e eu quando vi essa entrevista, eu lembro como se fosse hoje, porque essa entrevista nunca me saiu da cabeça. Ele dizia que queria ser e ia ser o líder da grande reforma econômica dentro da Angola, dentro da África. Ele disse isso na entrevista, que ele deu essa entrevista a uma TV espanhola a quando da campanha eleitoral. E eu disse, o que eu disse naquele momento, eu repito hoje. Este homem, tudo o que ele está a dizer nessa entrevista é pura demagogia. Ele vai destruir o nosso país. Passados 7 anos, as minhas palavras, todos os dias, elas se concretizam. O João Lourenço conseguiu colocar a Angola na maior instabilidade econômica que alguma vez vimos. O nosso dinheiro hoje está totalmente desvalorizado. Uma desvalorização de 500%. É simplesmente um dinheiro que não tem peso para nada. Não tem valor para nada. Em absoluto. E por isso é que temos essa inflação. Que eles sabem como dar a volta por cima e resolver e não resolvem. Porque quem está a enriquecer com isso são eles. Só eles. O João Lourenço conseguiu
trazer uma das maiores instabilidades econômicas do nosso país. Nem na época da guerra nós vimos isso. João Lourenço conseguiu colocar novamente Angola no mapa da fome. Nem na época da guerra nós vimos os nossos irmãos a comer no lixo, como se vê hoje. Não vimos tanta fome, tanto desemprego como se vê hoje. E o José Eduardo dos Santos não era um presidente bom. Não era. Eu digo isso repetidas vezes. Eu não sou admiradora do José Eduardo dos Santos. Muita gente gosta dele. Eu não tenho motivos para gostar dele, porque eu não acho que ele teve uma boa governação. Eu não acho. E eu digo e repito, era bom que os filhos reconhecessem que de facto o pai errou. O João Lourenço tem esse amor platônico pelo José Eduardo dos Santos. Lutou, fez aquela guerra toda e usou a Ana Paula, muito bem usada, para ir buscar o corpo de uma pessoa que ele tem um ódio mortal. Eu nunca vou entender uma coisa dessas. O José Eduardo dos Santos foi enterrado sem honras de Estado. E ele tinha que ter honras de Estado, porque gostando ou não, ele foi presidente do nosso país. E aquele funeral que fizeram para ele não foi um funeral de Estado. Não é assim que se faz um funeral de Estado. Não é. Não é. Vocês podem ir procurar todos os funerais do Estado a nível do mundo e vocês vão ver como é que se faz. E o que fizeram com o José Eduardo dos Santos é horrível. E ele já estava morto. Mas eu, como disse, ele também tem um sangue tão forte que mesmo morto ainda conseguiu humilhar o João Lourenço, e bem feito para o João Lourenço. Essa luta que ele fez para ir buscar um corpo de uma pessoa que não é família dele, que queria porque queria que o corpo fosse, que deveria ter negociado e conversado com os filhos dele. Hein? E não fez. Ana Paula não tinha mais disso. Vocês podem dizer, eu não tenho pena, não tenho empatia. Meus irmãos, vocês também não aceitariam, nós somos africanos. E nós não aceitaríamos, até nem precisa ser africano. Nós não aceitaríamos. O teu pai fica doente durante anos, a madrasta lhe abandona por 5 anos, depois quando ele está quase a morrer, ela volta e se intitula a mulher dele. Isso não existe. E ela só conseguiu levar o corpo porque o governo de Espanha é corrupto, é um dos mais corruptos do mundo. Só isso. Vocês, no lugar dos filhos dele, também não aceitariam mentira. Podemos dizer não tem empatia, mas também não aceitariam que alguém viesse depois de não sei quantos anos, porque sou mulher do vosso pai, quando você abandonou o meu pai dentro de casa e ele ficou ali a definhar e nós filhos que fomos liquidar. Meus irmãos, é fácil falar quando não é na nossa carne que dói. Mas se fôssemos nós no lugar deles, teríamos feito a mesma coisa. Tudo porque o João Lourenço porque queria continuar a humilhar. E ele humilhou com conivência de muita gente dentro do MPLA, incluindo a Ana Paula, hein? Muita gente dentro do MPLA, que um dia o José Eduardo dos Santos enriqueceu. Essa é a verdade. O pior erro do José Eduardo dos Santos foi ter confiado que o fato dele ter enriquecido aquelas pessoas, essas pessoas um dia estariam com ele quando precisassem. Não estariam. E o João Lourenço mantém reféns a maioria das grandes figuras dentro do MPLA. Mantém. Ele sequestrou a liberdade desses seres humanos dentro do MPLA. E por isso é que nós estamos a ver essas divisões políticas, essas divisões dentro do MPLA. E ele é tão malandro, que está a tentar mudar como é que se chama? O regulamento interno do MPLA. Tem um outro nome que agora eu me esqueci. Para ele continuar na frente do partido. Porque ele sabe que estando na frente do partido, como o MPLA partidariza todas as instituições, não é? Ele vai continuar a manipular a pessoa que estiver lá. Se eventualmente eles continuarem a fazer as fraudes e se lhes permitirmos que continuem a fazer as fraudes, ele vai continuar a manipular. Mas isso é um ódio, uma luta que não vai passar. O João Lourenço vai morrer e vai continuar a ter esse amor platônico pelo José Eduardo dos Santos. Essa é a verdade. O João Lourenço vai continuar a ter este amor platônico pelo José Eduardo dos Santos. Isso é um amor platônico, isso é um amor doentio. Essa vontade
que ele tinha de ser melhor que o José Eduardo dos Santos, lhe fez cometer erros graves, erros de palmatória. Porque o José Eduardo dos Santos, enquanto presidente do MPLA, durante os 38 anos de governação, cometeu um sem número de erros, que ele só foi perceber o quão grave eram esses erros quando já era tarde. O que a Isabel espelhou naquela entrevista, os relatórios que ela falou, esses relatórios, esses documentos existem. Ela não falou ali nenhuma mentira, é verdade. É verdade. O que ela falou ontem naquela entrevista com relação a Sonangol é a mais pura verdade. E essa informação é pública. Não é uma informação que tá guardada. E ela é tão inteligente que ela tem cópia de tudo isso e ela tem como provar o que ela está a falar. Ela tem. Hein? Se alguém levou a Sonangol à falência, esse alguém é o Manuel Vicente. O Manuel Vicente ficou à frente da Sonangol por mais de 17 anos. Abriu grandes empresas, fez grandes negócios. Não é à toa que ele tem o dinheiro que tem em mãos. Depois saiu de lá, ainda lhe premiaram com a cadeira da vice-presidência da República. Então, o erro do José Eduardo dos Santos foi confiar nessas pessoas. Foi deixá-las ricas e achar que fazendo isso ele iria manter a lealdade delas. Não. Manteve a lealdade delas enquanto ele estava sentado na cadeira da presidência. Quando ele sai, hein, a gente viu quem era quem. Daquele grupo todo de bajuladores, entre uns e outros, haviam lá os oxigênios, os presentes de Deus e sei lá o quê. Hein? Foram os primeiros que saltaram do barco. Hoje não são tidos nem achados. Mas essa é a verdade. E o João Lourenço, por incrível que pareça, que dizia que queria ser melhor, que queria fazer melhor que o José Eduardo dos Santos, que queria ser conhecido como o grande reformista econômico da África, da Angola, está a cometer erros piores do que o José Eduardo dos Santos alguma vez na vida cometeu. E vai continuar a cometer esses erros, porque ele não consegue pensar em mais nada, a não ser continuar a vingança que ele tem, que acha que tem que fazer contra o José Eduardo dos Santos, em função de tudo o que aconteceu lá atrás. E quem está a pagar essa conta? É o povo. Ele veio com o lema melhorar o que está, corrigir o que está mal e melhorar o que está bom. Na verdade, ele estragou o que estava bom e piorou o que estava mal. Resultado, maior crise econômica que já tivemos no nosso país. Resultado, maior crise social que já tivemos no nosso país. Resultado, maior crise política que já tivemos no nosso país. Resultado, a grande insegurança alimentar que temos no nosso país. A grande insegurança pública que temos no nosso país. Ou seja, as conquistas, as pequeníssimas, porque eu digo que são ínfimas mesmo, as ínfimas conquistas do governo eduardista. O João Lourenço foi lá e destruiu tudo. Destruiu tudo. Com o lema de que vai fazer melhorar o que estava bom, estragou tudo, absolutamente tudo que já estava bom, ele simplesmente destruiu. E o que não estava bom, ele fez piorar. Infelizmente. E vai continuar a virar para vingança contra o José Eduardo dos Santos. Eu não entendo como é que alguém consegue lutar tanto contra uma pessoa que já morreu. Como é que se luta com o morto? O morto, quando morreu, morreu. A Bíblia diz que aqueles que descem à sepultura não podem louvar o Senhor. Se o que desceu à sepultura não pode levar a Deus, não pode fazer mais nada. E ele continua a lutar contra esse morto. Isso é doentio. Esse homem não tem nenhum equilíbrio emocional. Não tem nenhum equilíbrio para estar numa cadeira de uma presidência. E ele vai cometendo erros e erros e erros. E as pessoas aplaudem. Até quando? João Lourenço precisa entender que ele nunca vai ser José Eduardo dos Santos. Termino o vídeo dizendo o seguinte: quem nasceu para ser espingarda variada nunca vai ser uma arma de valor. Dito e feito.
Fiquem bem.